Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama e Maricá e um apaixonado pela leitura bíblica. Seu Deus e Pai, esse mais um dia de vida sobre os 10, eu coloquei de ti sua leitura da tua santa palavra e desse devocional. Priorize, Deus, que você esteja conosco durante todo esse dia. Se pede em nome de Jesus. Amém. Quando você estiver vendo esse vídeo, eu provavelmente não vou estar em casa, vou estar na confraternização dos adolescentes da PIBA, lá em Praia Seca. Esse vídeo vai estar sendo agora, 9 horas da manhã, tá bom? Vem comigo, dia 25. A sua vitória está à distância de uma atitude. Pequenas atitudes podem nos fazer receber grandes bênçãos da parte de Deus. O texto de 2 Reis 4 conta a história da mulher sunamita a quem Deus havia concedido um filho. Todavia, esse menino adoeceu e morreu. A mãe não se conformou com a morte dele. Por isso, foi atrás do profeta Eliseu e lhe disse: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Essa conduta fez o profeta ir novamente à casa daquela mulher e orar pelo menino. Sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou! Muitas pessoas lamentam e outras se entristecem diante das dificuldades, mas poucas tomam uma atitude como a daquela mulher. A conduta daquela mãe desesperada tocou o coração de Deus e ele lhe concedeu o milagre. Muitas coisas podem ter morrido em sua vida, mas a partir de hoje, creia que elas podem ressuscitar diante do seu posicionamento. Se você recorrer ao Todo-Poderoso, a sua vitória está à distância de uma atitude. Deus honra a fé dos seus filhos, e sempre que você se levantar com confiança inabalável, creia que Ele o escutará. Atitudes cheias de fé falam mais alto que palavras vazias. Você acredita que atitudes de fé são capazes de lançar montes ao mar? Leitura Êxodo 21 a 23. Êxodo 21. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas lhe permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você o lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Se 2 brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado.
Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é a propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava, e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo doente. Se um boi chifrar um homem, uma mulher fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido o resgate, dará, então, como resgate da sua vida, tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, e julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor dele receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. E dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi já descostumava chifrar, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Êxodo 22. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém quiser pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro, objetos para guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, e que não metam a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se, de fato, o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que estou em testemunho disso, e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir uma virgem, que ainda não foi prometida em casamento, tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira você não deixará viver.
Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses, e não somente ao Senhor, será destruído. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltrate as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa do seu corpo. Em que ele se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas, desde que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim. Portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos cães. Êxodo 23. Não espalhem notícias falsas e não entrem em acordo com o ímpio, para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e, no processo, não deponha com a maioria, para torcer a justiça. Não seja parcial nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não malte o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro, vocês saibam o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho do seu escravo e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome dos judeus não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebre a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereça o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixe que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Traga as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês, e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês, e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente os ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus diante de vocês. Não os expulsarei diante de vocês num só ano,
para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porém suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não faço nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não faça com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Senhor Deus e Pai, Deus mais dia de vida Santos Deste, eu quero de ti, Senhor, todas as pessoas que vão ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra vai gerar fruto em nossos corações. Precisamos colocar em prática tudo que aprendemos, que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia. Esteja comigo e com todos os adolescentes que estarão lá em Praia Seca, se reunindo, se confraternizando, até também com todos os adultos que estarão lá ajudando, cuidando daqueles adolescentes, que possamos passar um dia na tua presença, um dia de alegria, mas um dia de comunhão, possamos nos confraternizar, nos conhecer um pouco mais, estreitar laços. Tem o pastor Robson e Amanda, que estão à frente desse ministério, esteja abençoando a vida dos teus servos, estás dando vigor e saúde a eles. Você pede, irmão Jesus. Amém. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários esse vídeo de oração. Gostamos de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.